Oi, manhinha. Tô aqui no ônibus. Cheguei amanhã de manhã. Tô morrendo de saudade de Clarinha. Às vezes eu fico pensando, né? Hoje eu atendi que só. Atendi o dia todo. E eu fico pensando se é por aí mesmo, né? Atender, enfim. E aí, uma paciente minha me mandou uma mensagem. Uma paciente que mora lá no Canadá. Me mandou uma mensagem. Cuidada por mim. Experiência tão nova pra ela. Apesar da gente estar tão distante fisicamente, mas emocionalmente tão super conectadas, né? E aí eu recebo a minha resposta, né? Eu entendo que é por aí mesmo, né? Por isso que eu escolhi a terapia do esquema, escolhi ser psicóloga. O caminho é esse. Que, nossa, como me nutre, né? Ela ter mandado essa mensagem. Enfim, ela nem sabe. Nem entendo o quanto que me nutre. Bom, mas é isso. A gente se vê amanhã, viu, mãe? Beijo. O grupo de psis que são minhas alunas, eu acho que isso é meio geral na terapia de esquema, atrai um perfil muito amável em termos de temperamento, né. A amabilidade tem uma tendência maior ali a desenvolver esquema de autossacrifício, e esquema de autossacrifício tem ali os seus esqueminhas de base, né, que na minha hipótese eu acho que privação é um esquema que vai muito, né, defectividade, uma coisa mais hipercompensatória, abuso, enfim. Então eu acho que tem esquemas circulando nesse processo, eu acho que também somado mais uma camada disso, há muito reforço social, a tu ter um direcionamento para o outro. Há, em algum nível, muito reforço natural, o corpo se você é amável e você direciona para o outro, você tem uma sensação física, ocitocina, né. E tem também muitas de nós que estamos na nossa área de talento, então é uma delícia. Só que é demais. E essa linha do demais muitas vezes não fica clara, não fica clara. Eu gosto de dizer que a grande coerência está em você ensinar TE e viver TE. E eu acho que é isso, né, acho que é um caminho, a gente vai se autoconhecendo, vai entendendo que as necessidades vão mudando e a gente precisa dar olhar para isso, para a gente ser coerente com o que a gente ensina, com o que a gente prega e com aquilo que é genuíno para o nosso self. É uma responsabilidade, assim, que eu sinto como se a gente tivesse que saber tudo, sabe? Como se a gente tivesse que ter todas as respostas, como se a gente não errasse nunca, né? E eu acho que quando vira mãe, né, quando eu virei mãe, essa expectativa aumenta, porque eu acho que é como se as pessoas achassem que, pronto, vai ser a mãe perfeita, né? E não sou, né? E não você. E é muito interessante isso, porque quando eu vejo assim outras mães psicólogas, né, tem essa cobrança, acho que todas têm essa cobrança de que, eh, nossa, eu não posso falar, eu não contar, eu não posso falar que eu errei, eu não posso falar que eu não dei conta, que eu não sei o que fazer, né, eu não posso falar que eu tive que pedir ajuda, né, nossa, eu não posso falar que meu filho está na terapia, né, e não é assim, é só exigente comigo. Mas não tinha jeito, ou eu aceitava que era assim, que eu não ia dar conta de tudo, ou eu não poderia ser mãe, não tinha jeito. Então acho que é algo que me traz um pouco de leveza, de que eu vou errar muitas vezes no mesmo dia. Eu aceitei, sabe? Então acho que ficou mais fácil, porque assim, ó, não tem jeito de ser 100%, é impossível ser 100%, né? É impossível,
Mesmo que eu só fosse mãe, que eu não trabalhasse, que eu não, né, que eu não tivesse mil outras coisas, eu não ia acertar tempo. Oi, gente. O Toco já começou me emocionando com o espetáculo Renda-se, que eu não aguentava ver antes o vídeo, porque quando começava a ver o vídeo, eu já ficava com vontade de chorar. Eu disse, não, eu vou guardar essa emoção pro Toco, e lá eu choro. Mas tá muito lindo e eu tô muito feliz de estar aqui. Neste palco, onde cada detalhe é uma intenção, emerge a trama delicada e forte de um fio. Cada nó, cada laço, cada ponto é uma memória viva. Uma lembrança ancestral que nos ensina sobre a arte de construir e de reconstruir. Aqui, nesta terra de Alagoas, onde o sol abraça o mar, a renda filé não é apenas arte, é patrimônio. É o testemunho da força e da autenticidade de mulheres que, ao longo de gerações, teceram suas histórias, seus saberes, seus legados. Um conhecimento delicado e poderoso que se passa de mão em mão, de coração a coração, assim como a própria vida nos ensina a traduzir o que aprendemos e vivenciamos. Há uma coragem silenciosa no ato de rendar. A coragem de expor a vulnerabilidade do fio, a delicadeza das emoções que se revelam. Quantos de nós, como fios emaranhados, carregamos medos e dores que nos prendem? Olhe para a rendeira. Ela não esconde as feridas, nem os nós. Ela os integra, transformando em arte. Ela nos convida a sentir. É na autenticidade de cada trama, na imperfeição perfeita do feito à mão, que encontramos nossa verdadeira essência. A força genuína de ser quem se é, sem máscaras, sem emendas. Enquanto o fio se entrelaça, pensamos em nossos próprios laços. Quantas tramas nós tecemos? Aos fios que herdamos, que mudam não só a textura das nossas origens, mas também padrões, crenças, forças e fragilidades, passadas muitas vezes inconscientemente. Aos nós que apertam, as linhas que se rompem, mas há também a coragem de refazer, a paciência de recomeçar, a sabedoria de transformar o avesso em novo lado, belo e único. Neste palco que respira arte e respiração, o tal que convida você a olhar para a sua própria trama, a reconhecer os fios que te trouxeram até aqui, a aceitar suas vulnerabilidades como parte essencial da sua beleza. Porque, ao acolher o que nos forma, o delicado e o forte, o que dói e o que cura, que a teoria encontra a vivência, que o conhecimento se torna experiência e a ação se transforma em movimento. Permita-se sentir. Deixe-se tocar pela beleza do que é genuíno, pela força do que é construído com as próprias mãos. Abrace a sua história, seus fios, suas memórias. Somos a soma delas e estamos aqui para te inspirar a ser a sua melhor versão. Talk 2025 começa agora. Respirar mais uma vez. Mais uma vezinha. Isso. Por um instante, imagina a criança que você foi, bem ali na sua frente, olhando para você. Se você tivesse a chance de escrever uma carta para ela, que palavras você escreveria? Lentamente você vai abrir os olhos, olhar para a câmera e falar para essa criança.
Minha menina, eu sei que às vezes você olha pro futuro e sente medo do que pode vir. Mas eu quero que você saiba que deu certo. Ela não precisa correr. Tá tudo bem se ela fizer alguma coisa errada. Porque a vida é isso mesmo. Ela não precisa ser perfeita. Mas que ela é corajosa e muito, muito, muito linda. Do jeito que ela é. Tenha coragem. Você vai enfrentar muitos desafios. Muitas vezes você vai pensar em desistir. Às vezes você vai ter a sensação de que sonhar nem é possível. Mas acredite, valide tudo o que você estiver sentindo e busque com muita determinação, porque é possível você alçar voos muito, muito altos. Então continue acreditando. Eu acho que quando eu comecei a minha carreira, eu me sentia muito segura, porque eu não tinha segurança prática, né? E eu me lembro que eu nunca vou esquecer o primeiro paciente que eu recebi, que eu consegui perder ele na primeira sessão. Eu estava super animada para mostrar para ele todo o modelo cognitivo, aplicar um monte de técnica, e eu acho que foi demais para uma primeira sessão, assim, e ele nunca mais voltou. Eu sempre penso, se eu pudesse atender de novo aquele meu primeiro paciente, eu faria tudo diferente, né? Então eu nunca esqueci dele, assim, nem da história dele, enfim. E eu me sentia muito insegura, não só na prática clínica, mas também na gestão do consultório. E eu acho que essas coisas também a gente precisa aceitar que leva um tempo. A fluência em uma abordagem, se sentir seguro fazendo intervenções leva um tempo. E até esse tempo chegar, a gente precisa buscar as estratégias para se sentir seguro, supervisão, curso, tudo isso. Mas eu acho que eu me cobrava muito de dar resultado, porque eu tinha excelentes formações, só que eu não tinha prática. Então, eu acho que essa prática também leva tempo e esse envolvimento. Então, me senti muito insegura, eu pensei em desistir. Eu me lembro que teve um momento da minha trajetória que eu não conseguia ter uma renda que eu achava que era bacana. E eu pensei, não, acho que eu não vou mais ser psicóloga, eu vou desistir. E eu sentei, conversei com as pessoas ao meu redor, eu, não, vou tentar mais um pouco. E parece que nesse tentar mais um pouco foi quando as coisas começaram a acontecer. Eu fui por muitos anos no TCC back raiz, assim, até conhecer a terapia do esquema, que também transformou a minha visão de mundo, a visão de paciente. Eu acho que hoje eu sou muito mais terapeuta do esquema do que TCC raiz, digamos assim, né? Então são essas duas abordagens que caminham aí no meu fazer. Ela transformou mesmo, assim, né? Eu acho que esse que a gente estava falando antes, sobre eu conseguir ser uma terapeuta mais autêntica, mais espontânea, isso foi transformador para eu conseguir gostar mais, né, da profissão, conseguir me sentir mais segura. Eu acho que isso também, né, a gente precisa para poder ser satisfeito num trabalho, numa relação, a gente precisa de segurança. E eu acho que a terapia do esquema, ela me deixou mais segura, ela me deu mais amparo no trabalho e na vida, né? Mas eu acho que essa segurança no trabalho me ajuda realmente a viver a relação, né, de uma forma mais genuína, mais verdadeira. Eu consigo realmente sentir mais satisfação como terapeuta, me sentindo mais amparada pela terapia do esquema. E claro que toda e qualquer insegurança é o que nos torna humanos, né? E eu acredito muito que ao acolher o outro, apesar das nossas inseguranças, a conexão é o que é realmente transformador. É através da conexão, da empatia, do afeto que a gente consegue alcançar, né, a transformação daquele que nos necessita. Próprios chatbots, plataformas de inteligência artificial, eles têm feito algo para tentar mimetizar o vínculo humano, ou seja, eles têm algoritmos que simulam empatia, que faz com que a gente engane o nosso cérebro como se tivesse uma pessoa de verdade do lado de lá. Isso é o que tem feito com que algumas pessoas criem um vínculo de conexão com essa máquina, com essa
plataforma, né, que finge ser um ser humano. A nossa necessidade de conexão humana é tão grande que se eu não sei, ou se eu não acredito que isso é um ser humano, ou que pareça um ser humano, a minha entrega, a minha confiança, ela vai ser menor. Então, o que esses chatbots têm feito, né, que é interessante? Eles têm, né, criado personagens, né, que têm imagens, que têm afetividade, tudo isso está sendo programado por esses algoritmos para tentar mimetizar. Mas o que a gente também tem percebido, isso é uma parte interessante do ser humano, da saúde do ser humano, é que à medida que o tempo vai passando, a gente já se dá conta que isso não é de verdade, que a gente se dá conta que essa empatia ela é simulada e a gente vai começando a perder a confiança e querendo voltar a resgatar a conexão com o ser humano. E aí então, aquilo que parecia um preditor positivo, que é o aumento da confiança naquele chatbot, naquela inteligência artificial, vai gerando desconfiança, porque eu sei que uma máquina não sente de verdade, né, não me aconselha de verdade, que ela não é humana. Então, eu começo a acreditar mais no aconselhamento que ele dá, que combina com robôs, e busco novamente em seres humanos aquilo que é da natureza humana. Então, eu acredito que, né, são ferramentas importantes que podem substituir aquilo que é da ordem da inteligência, mas não da empatia, da afetividade, do pertencimento que é exclusivo da espécie humana. E dentro dessa relação real, ela é marcada por 2 elementos, que se chama autenticidade, genuinidade e realismo, que significa o quanto eu consigo ser eu mesma nessa relação um com o outro. Isso inclui o terapeuta, também se sente autêntico, e quanto o paciente se sente ele mesmo na relação conosco, e o quanto a gente consegue enxergar o outro e ser visto de forma realista, como a gente diz, que é a forma como o outro me vê é como eu sou. Não é uma projeção, não é uma transferência, é eu de verdade. E a forma como o outro também é visto se encaixa na sua autopercepção. Então, quando a gente é genuíno, autêntico e se enxerga um ao outro de forma realista, a gente tem o que nós chamamos de uma relação real forte. E esse é o principal preditor de resultado em psicoterapia. Então, ser autêntico, ele não é apenas essa sensação, né, de conexão. Ele é a possibilidade de um resgate profundo da nossa essência, onde está a nossa saúde, porque a gente não nasce doente, a gente adoece no curso da vida. Então, poder construir uma relação real forte com uma outra pessoa significa resgatar aquilo que tem de mais saudável e bonito em nós. Então, esse eu sempre digo que é o princípio de toda cura, né? O resgate da genuinidade, da autenticidade, se possível, numa relação um com o outro. Por quê? Porque nós somos seres relacionais. A gente pode ser genuíno sozinho, e é fácil ser autêntico sozinho. Desafiador é ser autêntico na companhia um do outro, com todo o risco que isso inclui, né, de ser rejeitado. Então, quando a gente encontra um vínculo onde a gente se sente seguro para ser autêntico, a gente está falando aí de uma relação terapêutica reparadora. Ai, nunca imaginei ser psicóloga, né? Isso foi se encontrando na minha vida. Eu nunca imaginei ser uma psicóloga clínica. E hoje eu sou tão feliz com o que eu faço, que se eu tivesse pensado lá atrás, acho que eu não teria, né, visto tudo isso que eu vivo hoje. Então isso foi acontecendo aos poucos, eu nem sei como isso foi acontecendo, mas isso foi sendo muito preenchedor na minha vida. E hoje, se tu pensa é um enredo sobre um final feliz, um aprendizado constante, uma conexão constante com quem eu sou, na verdade. Eu me encontrei dentro da psicologia. Eu acho que isso é um filme muito, às vezes, de comédia, porque eu dou muitas risadas e faço muitas coisas que poderiam ser uma comédia, mas um filme de um autoconhecimento, de um romance comigo mesma. No início da minha carreira, eu achava que sucesso era, sei lá, escrever livros, era ter um lugar, né, de fala dentro da psicologia. E quanto mais eu me aproximei disso, mais eu vi que sucesso para mim é ser uma pessoa saudável emocionalmente, que sucesso para mim é estar a minha vida pessoal ser também um palco muito importante, e que sucesso para mim não é o que a gente faz para reconhecimento.
Acho que sucesso é conseguir transformar vidas, e conseguir enxergar histórias de vida e mudar histórias de vida e ressignificar histórias de vidas. Então, o reconhecimento é muito do nosso paciente ali, não são os holofotes, né? Então, acho que sucesso para mim é tanto eu conseguir me conectar com meus pacientes e enxergar aquela linda história de vida e poder fazer ele ressignificar, e ao mesmo tempo eu me conectar com a minha história de vida e não deixá-la de lado, né? Então, um grande sucesso para mim é eu priorizar eu e não a minha agenda. É ter tempo livre, é um grande sucesso. E aí, Carol, como estamos? Como Eu estamos? tô muito feliz, tô muito animada. Eu toco é clima de festa, de celebrar, mas também de se emocionar, né? Ah, demais, né? Altas emoções, a gente querida, muita gente de diferentes estados brasileiros aqui, né? Pois Assim, é. do sul, do sudeste, de outros estados do nordeste. Isso. E a sensação que eu tô tendo aqui é como se eu estivesse recebendo as pessoas na minha casa, sabe? E assim, de ter tudo preparado, tudo bonito, tudo organizado pra receber as pessoas com muito afeto. Então, é muito legal ver quando esse filho nasce, né? Então, é isso. Vamos dar uma olhada na exposição da Jaque. Essa exposição aqui, O que se olha, o que se vê, foi uma exposição construída pela Jaque através de registros fotográficos de quando ela trabalhava no Portugal Ramalho, um hospital psiquiátrico aqui em Maceió. Ela fez alguns registros através do olhar super poético dela. Entrei na faculdade em 2017 e super empolgada, assim, sempre... Eu amei todas as minhas aulas da faculdade. E eu entrei, assim, sabendo que eu queria ser psicóloga clínica, mas que eu não tinha, tipo assim, de verdade, eu sempre falo isso, que eu não tinha uma perspectiva de chegar onde eu cheguei hoje, por exemplo, na velocidade que foi, sabe? Assim, na intensidade que foi, enfim. Eu acho que eu escolhi a psicologia. Acho não, eu escolhi a psicologia. E a psicologia foi uma escolha madura, né? Eu já mais madura, com mais experiência de vida, né? Já tinha 2 filhos quando eu fiz isso. Voltei para a universidade e escolhi fazer psicologia e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Quando eu entrei, eu sabia exatamente o que é que eu queria, como é que eu ia construir o meu caminho, eu estava mais madura, né? E também não tinha tempo a perder. Então, foi uma escolha muito assertiva e muito consciente. Eu realmente escolhi a psicologia, eu entendi que a psicologia não era só o meu lugar no mundo, mas a psicologia é o lugar no mundo onde eu posso realizar não só o meu potencial, mas o que faz sentido na minha vida, que é transformar a vida de outras pessoas. E foi por isso que eu escolhi esse caminho, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Professores diziam que a gente não ganha dinheiro sendo psicóloga clínica, não. Mas a terapeuta que chegou na minha vida e disse, ó, não é bem assim, não. Não é por aí, não. Meu pai não queria que eu fizesse psicologia. Aliás, ele falava assim, você pode ser psicóloga, mas psicóloga organizacional. Porque ninguém vive de consultório. Ninguém vive de psicologia clínica.
E eu acho que eu diria isso pra Paty: "Olha, sabe isso que as pessoas falam? Não é verdade. É possível viver, né, é possível construir", e foi uma construção minha, eu não tinha alguém da família que fosse psicólogo, não, eu comecei do zero, né, eu não conhecia, nem tinha, né, um contato, assim, um network, não tinha isso. A primeira pessoa que me disse isso foi a minha mãe. Quando eu disse que ia voltar para a universidade, eu falei: "Mãe, vou fazer psicologia". Ela falou: "Minha filha, pelo amor de Deus, não faça isso. Que desperdício, vá fazer medicina. Você não pode desperdiçar a sua inteligência, você vai ficar de conversinha com as pessoas e você não vai ganhar dinheiro". Ai, gente, eu nem sei por que que eu escolhi ser psicóloga. Na verdade, como eu falei hoje na minha palestra, eu queria ser detetive. Então eu entrei na psicologia muito para pensar na mente do criminoso, né, a psicologia forense, e de repente eu descobri um mundo muito novo da psicologia clínica que se conectou com uma parte de mim que eu nem sabia, que eu nem conhecia. E aquilo fez um sentido muito especial para mim. Então, eu fui me tornando psicóloga sem me dar conta. Eu fui vivenciando isso e gostando, e indo cada vez mais atrás disso, e isso virou uma coisa muito natural na minha vida. Super possível viver da psicologia, e não só na terapia do esquema, né? Mas assim, é possível viver da psicologia daquilo que você acredita. Se você faz o que você. É um clichê, mas eu acho bem real. Se você faz o que você ama, principalmente na psicologia, você vai ganhar dinheiro sim. Vai sim. O dinheiro é uma consequência, né? Eu sempre falo que dinheiro não está em primeiro lugar na minha vida. Não é, eu falo isso até para meus pacientes, assim. O cuidado com os meus pacientes está em primeiro lugar, né? O cuidado, o afeto, o amor, né? Na minha vida como um todo está em primeiro lugar, e a consequência é o dinheiro. Então é possível fazer isso. E eu acho que talvez uma grande diferença, né, de 20 anos atrás é que a psicologia hoje é vista de uma outra maneira, né? Eu brinco com as psicólogas que eu dou supervisão, eu falo assim: olha, eu demorei 10 anos para construir um consultório com a quantidade de paciente que vocês têm hoje, né? Que às vezes em 4 anos, 5 anos, ela já tem, né, um número importante ali de pacientes. Porque a psicologia está num outro lugar hoje. Antes da terapia do esquema, eu não conhecia tantas pessoas que eu conseguia me conectar e me sentir pertencente. Acho que foi uma das coisas que sempre me fez falta, ter mais pessoas parecidas comigo. Eu sempre me senti muito diferente, né? E aqui hoje, e no Talk, e aqui com vocês, eu me sinto muito pertencente. Acho que esse é o bônus especial. Primeiro que a terapia do esquema ela tem um pressuposto dentro da relação terapêutica que é a autenticidade. E para mim, que teve uma história, por exemplo, de muita repressão, ter um espaço profissional que eu possa ser quem eu sou na minha relação com os meus pacientes, para mim, isso tem um valor inimaginável. O conhecimento nos dá a chance de acertar mais, né? Não é uma garantia, não é um selo de garantia, né? Vai acertar 100%, não vai errar nunca. Mas a percepção, eu acho que a forma que enxerga a vida é diferente, né? A terapia de esquema me possibilitou realizar meus sonhos, me possibilitou conhecer muitas pessoas, me possibilitou conhecer países, me possibilitou conquistar coisas. Então, pensar na TE como um meio e um caminho para a realização dos meus sonhos, para a minha constituição enquanto pessoa, da minha constituição enquanto profissional, é muito importante, sabe? Foi o caminho que me possibilitou fazer muitas das coisas que eu fiz até hoje. Eu gosto de olhar para os outros e esses outros poder ser inspiração, mas também poder entender que eu tenho minhas características e respeitar, e elas poderem ser uma verdade que para algumas pessoas fazem sentido, para outras não, e tudo bem. Eu diria que a terapia do esquema é a cura através do afeto genuíno. A terapia do esquema é a transformação daquilo que foi doloroso em aprendizado e novas possibilidades para a vida. É estar muito conectada com os meus valores. Porque quando a gente sabe o que é um valor para a gente, é fácil a gente entender o que é prioridade. É fácil a gente entender que tá todo mundo fazendo, mas para mim
não é um valor, ou isso não está conectado com aquilo que eu acredito. É aquilo que aquilo que me norteia. Então, acho que saber os meus valores, né, me dá uma direção nas escolhas, as pequenas escolhas, assim, né? Eu falo que qual mesa que a gente quer se sentar, né? Qual sim que a gente vai dizer, qual não que a gente vai dizer. Isso tem que tem que ser muito genuíno, né? Porque senão é desconfortável, é como vestir uma roupa que não me cabe. Então, eu acho que os meus valores, saber aquilo que eu acredito, aquilo que é precioso para mim, aquilo que é inegociável para mim, isso me dá uma direção e me faz sofrer menos com aquilo que eu abro mão, né? Com aquele não que eu falo, ia ser legal, mas não bate aqui dentro, sabe? Eu sonho alto e aos pouquinhos, com muita dedicação e com muita persistência, eu venho alcançando os meus objetivos. Mas eu tenho um sonho ainda maior, que vem guardadinho comigo, sendo construído aos poucos, junto com pessoas que sonham comigo. Esse é um sonho que transcende qualquer parede de um consultório. E é um sonho que dá sentido à minha vida, porque é um sonho que vai atingir a muitas pessoas. É um sonho de sonhar com muitas pessoas por um mundo muito melhor. Eu sonho com um mundo onde a saúde emocional seja um direito inalienável, acessível para todos. Como eu gostaria de ter o conhecimento, por exemplo, das necessidades emocionais antes de ser mãe. Como eu gostaria de ter recebido, por exemplo, as informações sobre as necessidades emocionais de todos nós, seres humanos. Porque essa é uma informação que teria feito com que eu tivesse conexões muito mais saudáveis, que eu tivesse uma compreensão muito melhor do outro e de mim mesma. Eu sonho com um mundo onde a resiliência seja a regra e não a exceção, e as vulnerabilidades sejam compreendidas, aceitas e acolhidas como algo bastante natural, e não comprometedor ou constrangedor. Tudo isso teria feito com que eu compreendesse que cada um tem as nossas histórias. Isso teria permitido que eu pudesse humanizar, por exemplo, os meus pais muito mais cedo. Mais do que isso, eu gostaria de encontrar pessoas que sonhem comigo, que caminhem lado a lado, para que a gente possa construir pontes, às vezes invisíveis, que transformem, que tragam para as pessoas, para o mundo, para as comunidades, uma vida muito mais satisfatória e muito mais feliz. É para edificar esse sonho e para construir tudo isso que eu estou contando para vocês que o Insere existe. Nós não somos apenas um nome, nós somos um propósito, um movimento que dá sentido à vida das pessoas que compartilham essas ideias. Nós somos o elo, somos a prova que é possível sonhar. Eu acho que seria uma fada madrinha, tipo a fada madrinha meio da Cinderela, sabe? Da princesa, assim. Porque o Insere me fez ver coisas, me fez fazer coisas que eu achava que não era possível para mim. Eu achava que eu não ia conseguir, mas ele foi lá e disse: "Você consegue", e eu consegui. Se o Insere fosse uma pessoa, ele seria uma pessoa com QI muito elevado, ele seria uma pessoa muito bem-humorada, ele seria uma pessoa super autêntica. Eu acho que o Insere é muito autêntico. Mas eu acho que seria uma pessoa muito empática e afetuosa. Sabe aquela pessoa que chega numa festa e todo mundo quer cumprimentar, todo mundo quer conversar? Eu acho que o Insere seria esse tipo de pessoa. A comunidade do Insere é um abraço no coração, né, gente? A comunidade do Insere, isso é um outro privilégio também, assim. Eu acho que o Insere me presenteou, junto com a terapia do esquema, com muitas pessoas maravilhosas que eu vou levar para minha vida inteira. Que a gente chama de pares, né? Pessoas que a gente tem valores similares e, enfim, a comunidade do Insere para mim é muito marcada pelo afeto genuíno, por pessoas que se apoiam, por pessoas que se interessam. Ai, é isso. É essa sensação de pertencimento, sabe? É uma pessoa afetiva, é uma pessoa que olha e enxerga, de fato, o outro. E
Tem arte, tem alegria também em série. Eu acho que esse vermelho quente em série tem a ver com isso. Mas eu vejo todos vocês, né? Vocês que fazem contato com a gente, organizando evento, assim, é um cuidado. A gente que participa do talk ou que participa dando uma aula para o Insere, a gente recebe um briefing, é cuidadoso, é cuidadoso. É quase como se eles te dissessem assim: olha, eu tô te entregando meus filhos. Muito importante, assim, de acolhimento da Jaque. Na primeira vez que eu vim aqui, foi uma memória bem importante. Eu me lembro que eu estava tentando engravidar, eu fiquei muitos anos tentando engravidar, e contei para ela, então foi um momento de aproximação muito grande, e eu voltei apaixonada pela Jaque, pelo Insere. Eu voltei encantada, foi muito bom, me senti muito bem cuidada, muito bem tratada, e amei tudo. E a outra memória foi no ano passado, no Talk, no final do evento, que foi tão emocionante, foi tão rico de trocas, que teve aquele momento de confraternização e aquela música tocando, com aquele mar de Maceió, com aquela música de axé tocando, num momento tão especial, tão lindo. Essa também é uma outra memória, quando eu me lembro do Insere, essa memória também veio, assim, de uma sensação muito boa, assim, daquele momento, daquela troca, daquele afeto. E acho que ali era a criança feliz ativada. É uma experiência que não tem como explicar em palavras, eu sempre digo isso. E de novo, foi da mesma forma, foi algo muito de sentir, muito sentimento e muita conexão.